Vamos continuar a nossa reunião. Agora é o sexto grupo. Agora passo a palavra à senhora deputada Sumpeque. Obrigada, senhor presidente. Afinal, chegou ao nosso grupo. Sim, os vossos trabalhos não são constatáveis. Quer dizer, no combate à Covid-19, os vossos trabalhos também são de reconhecer quer dizer, fora dos trabalhos de enfermeiros, os trabalhos da polícia e de bombeiros são os mais importantes, porque têm de assegurar o transporte e também assegurar a segurança da nossa sociedade. Essa responsabilidade assumida pelo pessoal da vossa tutela mereceu o nosso reconhecimento e elogio. Agora, com a estabilidade que temos agora, tudo depende dos trabalhos do pessoal da segurança e também a vossa implementação dos princípios de defesa da segurança nacional aqui em Macau. E, portanto, todos os trabalhos levados a cabo pela vossa área são de nosso reconhecimento. E agora, com o novo mandato do governo, espero que os vossos trabalhos se mantenham iguais e que consigam assegurar o desenvolvimento futuro da RAE. O país é o pressuposto da existência da família. Agora, o desenvolvimento do país já está no topo em termos internacionais e o desenvolvimento de Macau não é possível ser separado do desenvolvimento do país. Agora, com as variações conjunturais ao nível internacional, sobretudo o surgimento dos incidentes suscetíveis de afetar a segurança do Estado, nós não podemos tolerar os atos que afetem a segurança nacional e também acabar com os actos que pretendam infiltrar nesta matéria. Agora, a vossa área é o único órgão apligador da lei desta matéria. No futuro também tem missões importantes. Todos os vossos agentes são essenciais no futuro. Como é que se reforça a sensibilização do vosso pessoal sobre a defesa da segurança nacional e para uma melhor prevenção das forças que tentam intervir nessa matéria? Agora, a nossa segurança é estável, mas só que também temos que prever com a eventualidade do futuro. O senhor secretário adiantou vários números. Através dos números, naturalmente, podemos ver uma redução em termos da criminalidade. Só que vários casos chamaram a atenção à sociedade em relação à segurança de Macau. Sobretudo as pensões ilegais, a prostituição, porra na troca de notas, etc. Perante a justificação das práticas criminosas e também o facto de ser a maioria dos criminosos os não residentes, a vossa área aumentou os quadros e, aliás, os recursos humanos, só que não houve uma solução definitiva. Agora, notamos vários problemas que estão relacionados com o desenvolvimento do jogo. E muitos casos ocorreram dentro do casino. Afinal, o casino também tem vários seguranças e também tem câmaras. Tudo quer dizer, sai à vista, quer dizer,
têm tantos recursos, os criminosos estes são, quer dizer, têm muita dificuldade em praticar esses crimes. Então, por que ainda existe esse caos no casino? Afinal, as medidas já estão em vigor, são suficientes ou não? Agora, com os recursos abundantes disponíveis, será que devem então ponderar as medidas a tomar para melhor combater a criminalidade, reduzindo o seu impacto para a sociedade, assegurando assim também a tranquilidade da vida da população? Temos que prestar a importância ao futuro. Os jovens são os nossos futuros. O chefe executivo também salienta várias vezes a importância do desenvolvimento dos jovens. Agora, com as linhas de ação governativa do senhor secretário, notamos essa importância que também o senhor secretário acabou de dar através de editar um capítulo específico sobre esta matéria. Os trabalhos desenvolvidos pela vossa área também são muito bem recebidos pelos jovens e PJ, e também temos um dia de polícia que também é muito popular no seio da sociedade, e muitas famílias também podem passear e visitar nesses locais onde as crianças e os pais podem aumentar o seu conhecimento sobre o policiamento e também incutindo uma melhor sensação em relação à polícia nos jovens. E depois também tem que aumentar essa sensibilização junto às escolas, etc. No futuro, os vossos trabalhos vão ser mais difíceis. O pessoal da linha frente tem que assumir mais funções. E para além de trabalhar de acordo com a lei, também tem que enfrentar vários desafios. Agora, tudo tem que ser conforme a lei. Quando existe uma lei, temos que cumpri-la. Agora, temos que sempre assegurar esse pressuposto de governar de acordo com a lei. Perante os futuros desafios e também as variações conjunturais externas, o pessoal da vossa área tem que ser mais resoluto e dedicar-se ao seu trabalho. Quais medidas que tem para assegurar o desenvolvimento estável de Macau? Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas, boa noite. Recentemente tenho alguma pressão, mas nunca imaginava de que esse botão, porque carreguei tarde demais e por isso só agora é que consigo usar as minhas palavras. E agora não sei o que é que posso perguntar, porque os meus colegas já perguntaram todas. Se calhar vou repetir algumas questões e peço a compreensão. Parece que a primeira questão tem a ver com a epidemia. A pandemia tem alastrado a nível mundial e muitos países também adotaram medidas rigorosas de quarentena. E só que essas medidas também ter criado um impacto negativo social e também ter contribuído um aumento da criminalidade. E não sei se a pandemia ter ou não ter também contribuir para o aumento da criminalidade. Em que medida dispõe o governo para enfrentar essa situação? Claro que a pandemia ter acarretado, ou seja, ter trazido um impacto negativo para a nossa sociedade. E também ter registrado uma grande queda no imposto do jogo. Isso uma vez prolongando a epidemia, se calhar pode também de haver, ou seja, os criminosos que
movimentam nos arredores dos casinos podem penetrar-se na comunidade. E que soluções o governo tem perante isso? Segunda questão. Quanto aos trabalhadores domésticos, não sei se precisam eles também de requerer um registro criminal. E agora eu creio que também a procura de trabalhadores domésticos também está a aumentar muito. E nós dispomos agora em Macau cerca de 30 mil trabalhadores domésticos. Ou seja, o terceiro grupo maior que existe em Macau nas TNRs. Mas só que agora não exige de que os trabalhadores domésticos de apresentar ou requerer um registro criminal. Só se exige para os trabalhadores domésticos provenientes de Vietnã ou seja, de apresentar um registro criminal. Isso. Será que o governo vai também rever esta atitude e também ter em consideração a situação do mercado laboral para aperfeiçoar estas medidas? E agora, obrigar todos os trabalhadores domésticos a apresentar um registro criminal? Eu creio que a nível administrativo há alguma dificuldade ou não? E para além da questão de negócios estrangeiros, quais dificuldades tem o governo para não implementar essa obrigação a todos os tipos de trabalhadores domésticos? E quanto à questão de incêndio que ter ocorrido na Areia Preta, no edifício Kong Fook Yun, de acordo com o relatório do CEB, que foram também as instalações contra incêndio por não conseguiu ter impediu apagar o fogo num timing oportuno. E gostaria de saber, com o ensinamento deste incêndio, como é que o governo vai aperfeiçoar os mecanismos as operações de salvamento e também no futuro, no planeamento urbanístico, como é que o governo vai fortalecer o âmbito de segurança contra incêndio e aperfeiçoar tudo que tem a ver com o combate, os trabalhos de combate a incêndio, para evitar a ocorrência de casos semelhantes. E, por outro lado, quanto à base de dados de DNA, quanto à elaboração da lei, gostaria de saber, e sei que a lei em causa é um pouco complexo e as informações que têm a ver com ADN e também a utilização inoportuna desses dados existe agora na sociedade. Assim sendo, com a promoção da criação dessa base de dados, como é que o governo vai salvaguardar também a privacidade da população? Eu creio que isso merece uma ponderação muito detalhada e cuidadosa. E gostaria de saber também o background da elaboração desta lei e também como, em cumprimento da lei de proteção de dados pessoais, para avançar com esse trabalho legislativo. Por último, que tem a ver com o sistema ferroviário. Atendendo o metro ligeiro de Macau, a inauguração desse sistema e também com a epidemia, o governo ter organizado uma ação de formação para reforçar o seu pessoal, ou seja, sobretudo, os conhecimentos do seu pessoal em relação aos sistemas ferroviários.
E em relação a isso, eu concordo perfeitamente com o governo, mas só que de acordo com a OMS, esse tipo de pandemia, se calhar, vai nos acompanhar ainda um certo tempo. Ou seja, ele tá aí, a OMS tem uma visão pessimista. Assim sendo, será que vai ainda, ou seja, adiar essas ações de formação? Se assim for, como é que o governo vai concretizar essas formações? E pode ou não o governo de nos divulgar o conteúdo dessas ações? Deputado Chaniglao. Obrigado, senhor presidente, senhor secretário, caros colegas, boa noite. Em novembro do ano passado, já coloquei estas questões sobre as carreiras de base, ou seja, injustiça nas provas físicas entre as carreiras masculina e feminina das FSM, nos termos das normas do processo para organização, caracterização e tipo de classificação das provas físicas a realizar nos concursos para a frequência dos cursos de promoção nas FSM e da unificação das carreiras masculina e feminina do CPSP e do CP. As carreiras foram unificadas, mas de acordo com a tabela referida no número 3 do despacho número 10 para SAS para 95, os exercícios das provas físicas são diferentes entre os homens e as mulheres, e essas normas não refletem uma justiça relativa. No salto em altura, os candidatos do sexo masculino saltam sobre um muro de cimento, enquanto os do sexo feminino precisam de passar uma fasquia de bambu. Os do sexo masculino têm de fazer salto em comprimento, mas os do sexo feminino não. Assim, espero que o senhor secretário reveja esta injustiça. Repito, não me oponho às provas físicas nos concursos para a frequência dos cursos de promoção nas FSM, e a sociedade reconhece que a aptidão física relativa mais nas FSM do que nos outros serviços públicos. O problema é que a prova de destreza deve servir para testar a capacidade de salto. Então, os candidatos do sexo feminino têm de passar uma fasquia de 90 centímetros do solo, enquanto os do sexo masculino um muro de cimento com 1 metro de altura. Porque existe esta diferença? O senhor secretário contabilizou o número de peritos nestas provas. Para garantir a justiça relativa, o senhor secretário vai recolher as opiniões para permitir o uso de fasquia na prova de salto em altura para ambos os sexos e acabar com o salto em comprimento nas provas para os candidatos do sexo masculino, já que a modalidade não é obrigatória para os candidatos do sexo feminino. Segunda questão de remuneração suplementar. Alguns deputados também colocaram questões sobre esta matéria. De facto, o pessoal da PSP pode receber, ou seja, uma remuneração suplementar, mas, pelo que sei, as horas de trabalho prestadas por elas, no caso da proteção civil, não são contadas nas horas de trabalho semanal. Por isso, trata-se de uma injustiça. Todos sabem, ao aderir ao trabalho da proteção civil, que o pessoal precisa de prestar até 20 horas de trabalho extraordinária, mas estas não são contadas nas horas de trabalho semanal. Por isso, espero que o senhor secretário considere com seriedade esta questão. Mas, recebida a remuneração suplementar, o pessoal em causa já não pode gozar as outras compensações previstas no regime geral, como as por trabalho extraordinário ou por turno. E os cidadãos têm exigências cada vez mais elevadas em relação aos agentes policiais, e alguns serviços antes não a cargo das forças de segurança são agora asseguradas pela polícia. A parte asseguraram a segurança nacional e a ordem pública, as forças de segurança têm ainda de promover a reforma da proteção civil. Por isso, a remuneração suplementar corresponde ao índice 100 da tabela indiciária, manifestamente já não está adequada à realidade. Senhor secretário, com vista a incentivar os agentes das forças de segurança a contribuírem para manter a paz e estabilidade a longo prazo do Macau, vai considerar aumentar o índice calculado para a remuneração suplementar. E
mas desta guarda até ao diretor, todos estão a receber uma remuneração suplementar de 100 pontos inicial. Então, o senhor secretário vai considerar aumentar a proporção da remuneração suplementar de acordo com o índice de categoria de cada elemento do pessoal. Terceiro, no âmbito da alteração do Estatuto dos Militarizados, então, para ser promovida subchefe, então, isto leva 18 a 20 anos. Não sei de onde vem estes dados, mas segundo o pessoal da carreira de base, para quarta ser promovida a quarta principal, são necessários anos, no mínimo, ou seja, 12 anos de serviço, a subchefe 5 a 6 anos e a chefe 6 a 7 anos. Isto demonstra que, no âmbito da alteração ao Estatuto dos Militarizados, a criação da categoria de chefe superior permite a mobilidade ascendente do pessoal da carreira de base, mas, na prática, para além do devido tempo de serviço, são exigidos também louvores e para quarta excelente ser promovido a chefe são necessários 25 anos de serviço. Na promoção na carreira de base, os interessados com 36 anos de serviço, segundo as suas estimativas. Então, no futuro, se calhar, levam apenas 10 anos para ser promovido a chefe superior. Se calhar isto uma boa notícia para o pessoal da carreira de base, mas espero que o senhor secretário, conforme o seu plano, ou seja, uma quarta excelente, depois de 36 anos de serviço, então, de acordo com o seu programa, um excelente quarto após os 36 anos de serviço, na melhor das hipóteses, a que categoria da carreira superior pode ser promovido. As experiências dos agentes policiais são muito importantes nas ações de policiamento. Um estudante do ensino secundário que consiga candidatar-se à escola superior, depois de concluir o curso, torna-se comissário. Não tenho qualquer intenção de menosprezar todos os oficiais formados pela referida escola e apenas recebi opiniões dos agentes de carreira de base e, segundo elas, ter conhecimentos e experiência prática é mais vantajoso para ações de policiamento. Portanto, peço ao senhor secretário para ponderar novamente a quanto da alteração do Estatuto dos Militarizados à não criação de categoria do chefe superior. Obrigado. Senhor Deputado Silcai, obrigado, Senhor Presidente, Senhor Secretário, membros do Governo, caros colegas, boa noite. São agora 11 horas da noite, vamos insistir um pouco mais. Antes não era para ser o último, mas de repente aparece mais um colega para usar a palavra. Bem, segundo as palavras secundárias, vai ser quem que lidera o tal gabinete de defesa e segurança nacional. Sim, claro que a defesa da segurança nacional tem muito a ver com todos nós, isso não é um slogan, mas acho que daqui a nada todos podem sentir que se houver instabilidade na segurança social, claro que isto vai afetar a base econômica e o nosso patrimônio vai ser retirado por o trem e é uma questão muito importante. Acho que cada qual tem a sua interpretação e o sentimento em relação a esta matéria. E o êxito de um país, dois sistemas, de uma cidade liberal, também há uma liberdade de informações, isto há uma vantagem, mas ao mesmo tempo também há deficiências. Uma terra tão pequena temos de enfrentar tantos problemas e pode haver riscos que não podemos prever. Portanto, quanto à questão da segurança e contra incêndio, não são os riscos maiores que temos de enfrentar.
a questão da segurança nacional vai ser um grande risco a ser enfrentado no futuro. Portanto, eu concordo perfeitamente as palavras do senhor chefe do Executivo no Dia da Segurança Nacional, que embora o Estado esteja na situação de desenvolvimento, mas pode haver no futuro riscos ocultos, portanto temos que continuar a dar medidas para salvaguardar o desenvolvimento da sociedade. E tudo isso tem uma relação estreita com o desenvolvimento da sociedade. E, portanto, a segurança nacional não só é um problema político, também tem a ver com a vida da população. E, portanto, olhando para as linhas do secretário, ou seja, contando 9 capítulos, que logo o primeiro capítulo já é segurança nacional. E para a questão da segurança nacional, acho que deve conter mais páginas, não só apenas 3 páginas. Acho que é o capítulo mais importante desses 9 capítulos. Temos que ser pragmáticos em relação a esta matéria. Em relação à questão da segurança nacional, de acordo com as palavras do chefe executivo, podemos ter em conta 3 perspectivas. É ter um regime jurídico, depois ter um bom ambiente em relação ao nível de aplicação da lei, e outro é uma conjuntura social. E se o secretário daqui a tem tempo, peço para dar uma resposta em relação a estas 3 vertentes para que não surja problemas no futuro, bem como os respectivos riscos. Esta é a minha primeira questão. E segunda questão, há bocado de Paulo Chui Sai-Peng também falou sobre a questão de branqueamento de capitais. Quanto a esta questão, pode ser uma questão jurídica, mas também pode ser uma questão ao nível da segurança nacional. Quanto à questão de branqueamento de capitais, é uma questão em destaque em Macau, tendo em conta o desenvolvimento do nosso setor de jogo. Mesmo para o nosso Estado, ao nível internacional, que também prestem muita atenção a esta matéria. E felizmente, com os esforços do governo e do setor em causa, em 2017 conseguimos ter bons resultados ao nível do grupo Ásia-Pacífico, a questão contra o branqueamento de capitais. E com as mudanças internacionais, muitos problemas podem aparecer no futuro, mesmo que não era problema do passado. Então, para desenvolver o nosso setor financeiro, então como que nós podemos seguir os padrões internacionais? Sim, os padrões internacionais são... Como que nós podemos seguir os padrões internacionais, não só para o setor bancário, e que também pode envolver outros setores. E através do setor financeiro pode surgir problemas para outros setores, a questão de branqueamento de capitais. Portanto, em Macau, para enfrentar este problema, com a fiscalização do governo, tudo foi corrido, sem sobressaltos, com a coordenação e a colaboração dos setores. Então, temos que continuar a reforçar os trabalhos para ver que nos próximos anos, como que nós podemos clarificar os critérios, especialmente reforçar o diálogo, para que não haja insuficiências no futuro. E depois de consolidar isto, nós podemos desenvolver o tal setor para não haver desafios, e podemos continuar a desenvolver o setor financeiro. E uma segunda questão que eu gostaria de colocar. Então, terceiro, olhando nas linhas do relatório do seu secretário, só uma questão da plataforma entre Zhuhai e Macau.
para promover a integração na Grande Bahia. E também foi falado sobre a polícia reforçada pelas tecnologias e uma das medidas, ou seja, no seio da plataforma de comunicação de setores policiais da Grande Bahia. E no plano quinquenal, divulgado em 2016, também foi falado matérias semelhantes. Ou seja, no tal plano quinquenal também se falava destas matérias. E que as medidas adotadas na altura também foram concretizadas. E na altura também se falava de uma plataforma. Peço desculpa, tenho de encontrar o nome da plataforma. Bem, também há que reforçar a tecnologia de investigação, etc. Na altura também já havia este tipo de medidas. Então, quais são as diferenças disto? Deputado Chan Chak-mou. Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, sou o último, não tenho pressão. Se o Sr. Secretário não conseguir responder tudo, então pode também complementar. Nem preciso apresentar tantas questões. Pronto, sou o último. Vamos lá, temos um ambiente mais relaxado, né? Há 11 anos, o Sr. Secretário ainda era diretor. Tivemos dois andares. Agora, depois de 2 anos, daquela 2 anos, eu apostei que o senhor diretor, não, o então senhor diretor, podia ser o senhor secretário. Isto, claro, não tem a ver comigo, porque você tem um conhecimento jurídico suficiente e também tem, quer dizer, sabe bem lidar com as questões. Agora, daqui, quer dizer, há 8 ou 9 anos, acho que Macau era muito pacífica. Quer dizer, a situação é incomparável com a situação antes do retorno à pátria. Macau já é uma cidade segura. Naturalmente, isto não só depende do contributo do senhor secretário, porque isto depende de um esforço de toda a equipa. Para além da segurança, vários colegas, o deputado Gibson Beckey ou Gibson, quer dizer, não sou como eles. Agora, há pouco falou com a segurança nacional, acho que o senhor secretário fez bem o seu trabalho. Porque isto está para ver, né? Nós... Quer dizer, o senhor chefe de segurança também diz que o princípio de um país, dois sistemas, nós fizemos bem o nosso trabalho. Nós temos que assegurar a estabilidade. Quando houver caos, já é complicado. Eu não falo de outro sítio, porque somos uma cidade turística, né? E se houver caos, acho que ninguém criticou e toda a gente, todos os meus amigos também elogiam Macau. Se houver algum caos aqui em Macau, então nós, por que temos que permitir as pessoas entrarem aqui em Macau? Porque isto acontece em todo lado, em Inglaterra, né? A pessoa pode também ser, então, impedida de entrar no país. Isto tem a ver com a questão da segurança nacional. Se a pessoa não é bem-vinda, então a sua entrada vai ser recusada. Isto não só é razoável, mas sim é conforme a lei. Bem, já não falamos de onde, né? Imagina na Europa. Se houver motins e depois agressões violentas e depois golpe político, etc. Tudo isto tem a ver com aqueles atos de infiltrações. Por isso temos que, então, prever a eventualidade nos tempos seguros. E agora quer dizer, todos querem um local seguro para viajar, né? E por isso temos que controlar bem os nossos trabalhos de imigrações. Temos que trabalhar mais no que diz respeito à informação, à recolha de informação.
Essa é a minha opinião. Eu acho que a equipa das Forças de Segurança quer dizer, fez muitos trabalhos e, quer dizer, aquelas propostas de aumentar o vencimento e tudo isso, eu manifesto já o meu apoio. Voltando agora para o nosso tema, eu só tenho uma questão. Página 97 e 98 sobre a passagem fronteiriça. É muito boa abordagem atendendo à entrada em funcionamento do posto fronteiriço de Hangqin e de Qingmao. Temos uma medida de inspeção fronteiriça integral. Isto já é concebido. Agora, do ponto de vista no posto de Qingmao, tem a sua missão principal é para distribuir os fluxos de pessoas do posto fronteiriço de Portas do Cerco. Mas só que temos que sempre reservar esse último, porque nós estamos a pensar a criar uma ligação do metro ligeiro para então chegar às Portas do Cerco. Portanto, lá vai também haver muitas pessoas no futuro. Agora, nesta medida de inspeção integral, temos que ter uma lei, né? Acho que naquele sítio é impossível haver uma delimitação muito clara. Eu acho que no futuro, no posto fronteiriço de Qingmao, tal como em Hong Kong, né? O metro, o MTR consegue fazer aquela ligação porque tem dois andares diferentes. Não sei se que aqui em Macau, as Portas do Cerco, já temos que prever isto, fazer essa design e também pedir uma autorização do governo central para permitir essa inspeção fronteiriça integral. E não sei se também temos uma base legal para então suportar e fundamentar essa medida. Não sei se os secretários já apontaram isto, porque no futuro as Portas do Cerco também vai haver muitas pessoas, porque a zona A vai estar muito perto dessa zona e também haverá uma ligação que vai se estender às Portas do Cerco. E agora, temos que pedir sempre a autorização do governo central. Não sei se isto já foi levado à ponderação. Por favor, senhor secretário. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Muito obrigado pelas questões colocadas por 5 deputados. E deputada Sentoque, agradeço pelo elogio ou reconhecimento dado pelo senhor deputado em relação aos nossos trabalhos. E quanto ao reforço de consciência de segurança nacional, sem dúvida que para as forças de segurança de Macau, ou seja, para manter a segurança do Estado, e se a população, a consciência é fraca, então há de afetar a eficiência da execução da lei. Assim sendo, isso é muito importante. E também a educação nessa vertente, nós temos que, em primeiro lugar, educar o nosso pessoal. Foi assim que nós estamos a realizar ações de informação sobre a segurança nacional. E também contratar ou convidar também pessoal do Exército de Libertação de Macau para falar desse tema junto do nosso pessoal. E também muitos cursos também têm introduzido conteúdo relativo à segurança nacional. Para além disso, quanto à criminalidade, a relação entre a criminalidade e o jogo, sim, em Macau, o setor de jogo também ter criado vários problemas. E sim, claro que a população ter saído beneficiado do setor do jogo, mas só que nós também temos que pagar, porque ter criado também alguns crimes. Claro que nos últimos anos, desde 2015, nós tínhamos realizado uma avaliação trimestral e que o desenvolvimento do setor do jogo tem a ver diretamente com a segurança pública de Macau. E que nos últimos anos, com os esforços envidados pelos concessionários do jogo, na gestão da sua empresa, também a situação de segurança pública de Macau não sofreu qualquer mudanças ou não foi afetada. Claro que pode haver alguns vícios, mas mesmo uma cooperação entre duas instituições pode haver vícios. Muito menos entre o governo e as concessionários.
Mas só que nós temos melhorado muito o nosso trabalho, sobretudo a PJ também ter ajudado as concessionárias da realização de formações para reforçar a consciência de combate de criminalidade. E em 2019 e 2020 nós também temos, ou seja, nós também vamos realizar esta operação de captura do lobo 2020 este ano. E também ter reforçado a colaboração com as escolas, para além, ou seja, o CEPU, CB, PSP, PJ, também tem sempre trabalhado nesta vertente, para reforçar as colaborações com as escolas e as associações de juventude. E em relação às medidas para reforçar a segurança nacional, eu creio que esse tema é um tema muito grande, que é composto por todo esse relatório da minha tutela, ou seja, esses 9 capítulos. Sim, em relação à epidemia, entre janeiro e março, nós temos registrado menos 952 casos criminais, ou seja, uma redução de 28%, e estamos a ver que a epidemia não está a trazer impactos negativos para a segurança pública. Se calhar depois da epidemia, que poderá haver alguns crimes. Por exemplo, crimes contra patrimónios ou burla, porque agora nem os criminosos têm, ou seja, podem, não é uma situação, não é um timing ideal para os criminosos praticar crimes. Enquanto o impacto para o jogo, eu creio que também tem a ver com os crimes contra patrimónios. E quanto ao registro criminal, é um pouco difícil, porque isso tem a ver com as matérias de negócio estrangeiro, ou seja, a nível entre países. Por exemplo, um chinês seguir a um país estrangeiro, será que isso, ou seja, nós temos que ter, ou seja, um equilíbrio e também ter um tratamento justo e igual, um tratamento de igualdade e de reciprocidade. E nós temos que ponderar, será que nós também queremos de que a nossa gente também ser exigido um registro desse tipo pelo estrangeiro? E mais ainda, em relação à segurança contra incêndio, esse regime jurídico tem a ver com os prédios, mas só que quanto às estradas, isso já tem a ver com o planeamento urbanístico, com a concessão da rede viária, e não tem a ver apenas com o regulamento de segurança contra incêndio. Se calhar no futuro podemos, se possível, nós podemos de transmitir essa ideia à entidade competente para a sua consideração. O caso de incêndio no edifício Gongfokcheong, que se trata de um espaço privado que está sempre estacionado veículos e que nem a polícia pode intervir. Esse eu creio que trata de uma questão jurídica. E mais ainda, um autoauxílio dentro do prédio, que também o acesso também é interrompido. Mas só que há várias vertentes, as questões que nós precisamos de ponderar. Em relação à lei da ADN, que é importante na investigação criminal, a utilização dessa técnica pode, ou seja, tem uma maior precisão na análise e investigação, e que torna mais fácil a nossa investigação e também para descobrir o motivo de algum morto
etc. E de ADN, ou seja, a utilização de ADN é muito vulgar já nessa época. Mas só que isso também envolve a questão de privacidade. Será que apenas com a lei de proteção de dados pessoais consegue ultrapassar esses problemas? Eu creio que também outros países estrangeiros também estão a fazer isso, a elaborar lei do mesmo género. E uma vez é aprovado, né, como é que nós vamos recolher a ADN, como é que nós vamos criar essa base de dados, e como... E temos que ver se houve ou não infrações e contravenções. Isso tem que ser resolvido através da delegação de competências para limitar essas situações. Nós, do ponto de vista das forças de segurança, temos que ter sentido de responsabilidade e tendo em conta as experiências internacionais e do Gabinete para a Proteção de Dados Pessoais. Em 2015, nós obtivemos a aprovação do Conselho Executivo. Neste momento, o texto da proposta de lei ainda está a ser aperfeiçoado. Esperamos poder promover o trabalho quanto antes. Em relação à temática do metro ligeiro e da formação sobre essa matemática, nós colaboramos com entidades do interior da China. Neste momento não há um prazo para a sua concretização. Ainda temos que ver como é que vamos processar esse trabalho, porque neste momento não há possibilidade de nós entrarmos no continente por causa da epidemia. Assim, o Corpo de Bombeiros está neste momento, já realizou 3 simulacros com a companhia de metro ligeiro para dar resposta a situações de emergência. Neste momento também temos feito avaliações sobre esse trabalho e vamos continuar com isso. O deputado Chania Lab colocou questões, agradeço as suas sugestões que vamos considerar. Mas quero sublinhar um ponto. A aptidão física é muito importante. Em relação aos instrumentos de sexo feminino, o que nós temos que considerar é que há 2 anos atrás também cheguei a falar sobre este assunto. As polícias do sexo feminino muitas vezes têm que fazer um trabalho que os do sexo masculino não conseguem fazer. Assim, os nossos padrões também têm que ser diferentes. Por exemplo, um casal. O marido também muitas vezes também cede um bocado mais, ou ajuda mais a esposa. Por isso, nós temos que ver que o homem tem que assumir uma responsabilidade maior. Mas eu vou considerar a sua sugestão, senhor deputado. Sobre a remuneração suplementar, é um assunto já discutido muito há pouco, mas nós também vamos considerar isso. E em relação à categoria da promoção, de tempo que é necessário para isso, o que nossos colegas comandantes também tiveram que trabalhar 36 anos aqui ao meu lado para chegar a esse posto, essa categoria, porque todos também tiveram que começar de base. Sim, há essa oportunidade de eles frequentar o curso da Escola Superior das Forças de Segurança para chegar a esse lugar. No futuro, nossos efetivos da camada de base, das carreiras de base, também vão ter oportunidades para subir na categoria. É necessário haver conhecimentos e essa possibilidade. É isso que nós vamos trabalhar, é nesse sentido. Por isso, os senhores deputados podem ficar descansados e também as pessoas que pediram os senhores deputados para falar sobre o assunto também podem ficar descansados. Nós vamos discutir isso depois do Conselho Executivo. Vai levar algum tempo ainda, mas vai ser esse ano a produção legislativa sobre essa matéria. Em relação à questão do deputado Ipsiu Kai, todos têm responsabilidade sobre essa matéria. Achou aqui que o conteúdo não é suficiente no meu texto de apresentação.
mas pode ver que já tem 20 páginas. Se eu continuar a escrever, não sei quantas páginas vai chegar. Eu também não tinha conhecimento, não tinha ideia de que o conteúdo é insuficiente. Esse tem sido o nosso costume. Em relação às outras áreas, eu não comento, né? Então, eu não digo se é suficiente ou não o conteúdo, mas da nossa área, os títulos também, as grandes linhas foram definidas por mim, depois os meus colegas aprofundaram mais o conteúdo, tendo em conta as características de cada área, na elaboração dessa apresentação da linha ação governativa. Também agradeço o seu apoio. Em relação à plataforma da Grande Bahia sobre a situação policial, eu vejo que as questões também são muito especializadas dos senhores deputados. Nós vamos considerar as vossas sugestões e ter também consulta ao setor da banca sobre essa matéria. Em relação a essa plataforma de comunicação de situações policiais de Grande Bahia, referiu que no passado também se chegou a falar sobre esse mecanismo, mas não vejo isso. Chegamos a abordar uma partilha de recursos no passado, mas não é como essa plataforma que nós temos agora. Essa plataforma de comunicação de situações policiais pode estar relacionada com o modus operandi, com uma ocorrência que depois vai ser divulgada através dessa plataforma. E a PJ, em 2005, já criou esse mecanismo com autoridades congêneres de Xangai para essa partilha de experiências. Este é um mecanismo muito bom para promover o nosso trabalho de policiamento e também acho que deve ser melhor promovido. Assim, as forças de segurança vão reforçar mais esse trabalho no futuro. O deputado Chan Chak-mu também colocou questões e também manifestou o apoio ao nosso trabalho e eu agradeço. Nós atuamos segundo a lei, aplicamos a lei e sem personalizar e também sem limitarmos a determinados países ou não. Nós, quando aplicamos a lei e não autorizamos a entrada das pessoas, é segundo o princípio jurídico e com base na lei. Quanto ao desvio da circulação nos postos fronteiriços, no futuro, quando viermos a ter um metro ligeiro que liga a zona A até as portas do cerco e também a fronteira com o Chiang Mai, o que nós pretendemos é uma maior facilitação da circulação e assim, com essa passagem fronteiriça integral, vai permitir essa facilidade da passagem fronteiriça. Quanto à possibilidade de introduzirmos esse sistema de passagem fronteiriça integral nas portas do cerco, temos ainda que dialogar com as autoridades do interior da China, porque tem que haver uma correspondência do funcionamento dos equipamentos dos dois lados. Só havendo uma articulação nesse sentido é que podemos implementar esse mecanismo. Não parte de uma iniciativa unilateral apenas do nosso lado. Também queria aproveitar esta oportunidade para responder à deputada Wong Ki-cheng. Não sei se foi ela, sobre as amigas de combate
à criminalidade. Nossa PJ e PSP talvez podem considerar essa sua sugestão. Nós sabemos que a segurança dos prédios e edifícios é muito importante. É por isso que temos que incluir a segurança dos prédios no nosso âmbito de atuação, através dos condomínios também. Por exemplo, através da associação dos moradores, associação dos operários e talvez com a associação das senhoras no futuro. Se tivermos essa relação de cooperação, vai ser benéfico. Não sei se respondi todas as questões. O deputado Chan Yik-lap também colocou questões sobre o trabalho prestado para a proteção civil não ser contado para as horas de trabalho extraordinário e de descanso. Nós vemos que quando de tempestade de ato, todos tiveram que trabalhar durante muitas horas, serviço de alfândega e a polícia e PJ. Podemos ver que eles trabalharam arduamente durante aquela tempestade e depois nós introduzimos algumas certas alterações no sentido de dar mais tempo de descanso aos nossos colegas trabalhadores. E agora, sobre essa contagem do tempo, eu não faço nenhum compromisso agora, mas nós vamos considerar isso no futuro e, se for possível melhorar, será melhor para os nossos trabalhadores. Mas, se não for possível, espero ter a compreensão dos nossos efetivos. Quanto aos graduados da escola superior poderem ser promovidos mais facilmente, então as forças de segurança e o estatuto que vamos rever é nesse sentido. Se os nossos efetivos das carreiras de base poderem ser promovidos a chefe superior, em termos de vagas e possibilidade também vai ser igual em relação aos outros. Deputada Sumpequei, obrigada, senhor presidente. Obrigada pela resposta dada. Não foi tão direta como o deputado Chan Yik-lap sobre a segurança nacional, mas queria manifestar aqui o meu apoio aos seus trabalhos, porque a segurança nacional tem muito a ver com a segurança da população de Rayem. Portanto, temos de fazer bem esses trabalhos de segurança nacional, porque sabemos que muitas pessoas do exterior que pretendem entrar na Rayem para assim fazer a cessação do Estado, e não é para viajar. Mas, de qualquer forma, temos de aplicar a lei e se alguém violar a lei de bases de segurança interna, então devemos aplicá-la. Portanto, eu apoio isto. E queria também deixar aqui a minha proposta. Quando a economia é boa, não há crime. Mas quando a economia é má, então surgem crimes. E agora a Rayem está a ser afetada pela epidemia. E assim, a Rayem também vai ser afetada. Não podemos dizer que o setor do jogo origina crimes, mas muitos crimes têm a ver com o setor do jogo. Portanto, há que reforçar a comunicação com esse setor e também temos que reforçar
Obrigado. Deputado sem lá. Obrigado, senhor presidente. Então, obrigado pela resposta dada pelo senhor secretário, especialmente que faria que ia ponderar as minhas duas questões, opiniões que apresentei para acabar com as preocupações dos agentes da carreira da base. Também referiu que ia ponderar a minha sugestão sobre a numeração suplementar. Acho que isto vai incentivar o moral do pessoal. E quando o terceiro ponto, que sobre esta categoria de chefe superior, que depois de ter trabalhado 36 anos, continua a ser chefe superior. E hoje, depois desta reunião, depois de ouvir as palavras do senhor secretário, aqueles que enviaram os seus esforços e que são capazes podem de subir desta quarta para chefe superior. Só apenas 10 anos. Resta ainda 26 anos para continuar a promover. Acho que com esta afirmação pode reforçar o moral pessoal e pode continuar a chegar à sua meta. Porque neste momento, 26 anos, com 26 anos, ou seja, o estatuto não foi revisto há 26 anos. Acho que eles têm muita preocupação. E, enfim, também agradeço os esforços enviados pelas forças, especialmente o seu secretário, a sua equipa, durante o trabalho feito durante a epidemia. 請葉兆佳議員，多謝主席。 Deputado Diep Silcai. Afinal, isso é o último. Pronto, senhor secretário, muito obrigado pela sua resposta à questão relativa à segurança nacional. Vai haver ainda mais trabalhos a realizar. Há pouco falou aquele plano quinquenal, né? Aquele em 2016 falou a criação de uma forma de medidas de resposta entre Guangdong e Macau. Macau vai então dedicar-se à construção desta plataforma e é de prever que em 2017 esta plataforma seja concretizada. Em 2020 vai ser aperfeiçoada esta plataforma. E, portanto, qual é a relação entre esta plataforma e aquela plataforma grande da Bahia? E em 2016 também foi adiantado algum aspecto sobre o reforço do policiamento através de tecnologias e, sobretudo, através do aumento da técnica de forneces e ciências forneças e também aumentar a competência do serviço da Atlântica. Portanto, o secretário também adiantou uma matéria semelhante. Não sei se esta matéria vai ser então aperfeiçoada ou como. Obrigado. 請司長 Por favor, senhor secretário. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Também agradeço pelas questões colocadas pelos senhores deputados. E, em primeiro lugar, tem a ver com as questões colocadas pelo deputado Chanjagla. Parece que não custou qualquer pergunta. Muito obrigado. Quanto à questão, ou seja, da Som PQ, ou seja, reforço o diálogo com os concessionários do jogo, nós iremos continuar a reforçar. E também iremos utilizar meios científicos para os fazer. E que agora, de fato, nós, temos muitas instalações e equipamentos de alta tecnologia que nós possamos recorrer e que também a PJ irá continuar a investigar, de estudar essas propostas ou hipóteses. E quanto àquela plataforma de comando para resposta à emergência, ou seja, é um passo que nós temos dado ou seja, com base daquilo que nós tínhamos feito em 2019, o comandante que foi participar a uma formação de Pequim e que
ou seja, depois de presenciar aquela plataforma, levantou esta questão de criar uma plataforma do mesmo género com a ajuda da Universidade Tsinghua. E que também vários municípios do nosso país também estão a utilizar esse tipo de plataforma. E que isso permite também nós reforçar a colaboração com o interior da China. E agora, ou seja, nós estamos a promover ou aprofundar o policiamento inteligente. Em 2017 nós começamos o nosso trabalho e em finais daquele ano nós temos um certo pensamento e em 2018 nós avançamos com um respectivo estudo. E agora nós já temos dado vários passos. O policiamento inteligente é um grande rumo nosso. São essas as questões colocadas. E se calhar vou aproveitar alguns minutos que tenho para, ou seja, em relação o deputado Socorro, se bem que já ter saído. Quanto à saída dos guardas prisionais não residentes, e se nós conseguimos recrutar suficientemente guardas residentes, não vai haver problema com a saída desses guardas que não são residentes no Macau. E quanto à questão colocada pelo deputado Lam Nyo Phong, ou seja, de criar uma ponte entre o campus da Universidade de Macau e para fazer a ligação para o posto fronteiriço de Hanqing, eu creio que essa é uma obra importante que nós iremos fazer para fazer a ligação entre o posto fronteiriço e o campus da Universidade de Macau. E também vai haver um corredor no futuro que pode chegar diretamente ao posto. E será que vai também reforçar a segurança do campus? Claro que sim. Uma vez é criado ou construído aquela ponte, isso é indispensável. E o deputado Wun Chou Kit falou sobre como é que nós vamos, ou seja, pensar ou estudar o relacionamento entre o posto de Zhuai. E para além do posto fronteiriço, também temos que ponderar os serviços de alfândegas. E nós temos que coordenar bem as tarefas entre essas entidades. Para além de ser problema deles, também trata de problemas da nossa parte, que nós temos esses problemas. Mas agora o diálogo é bom. E com base disso, como é que nós vamos aumentar a eficácia do nosso trabalho? Isso nós também precisamos de estudar. E que nós mantemos sempre uma boa relação com as entidades do interior da China, sobretudo o Zhuai, e também entre os dois governos. Mas só que também eles precisam de haver uma boa coordenação, porque nós também temos que depender da decisão do governo central. E o deputado Chan Yek Lap falou também sobre os cursos de formação, ou seja, para a promoção, e também sobre o número de formados feridos nestas provas. Agora não tenho esse número. Sim, para além do treino físico, muitas vezes também é fácil de se magoar-se. E eu creio que também nunca recebi algum relatório sobre alguém que foi ferido gravemente. E também agradeço pela atenção dada pelo senhor deputado, que eu também vou cuidar dos meus colegas. Obrigado. E para além de, eu creio que já respondi todas as questões. Não sei se falhou alguma questão por responder, não sei. Basicamente, o senhor secretário já respondeu a todas as questões colocadas. Acho que a nossa reunião de hoje para debate das leis da área de segurança
já concluiu. Acho que falta ainda pouco tempo, não conseguimos abrir uma nova ronda de perguntas e respostas, então podemos sim acabar os nossos trabalhos mais cedo e agradeço a presença do senhor secretário e dos seus colaboradores nesta reunião. Falar um pouco mais, agradeço a todos os senhores deputados pelo apoio, fiscalização do nosso trabalho e muitas opiniões são preciosas que merecem a nossa ponderação e muitas sugestões que nós vamos dar acompanhamento imediato. E ao longo da discussão, se calhar não consegui dar ainda uma resposta ainda muito precisa, mas só que com o esforço de todas nós vamos então salvaguardar o interesse público. Então, agradeço mais uma vez a presença dos senhores secretários e dos seus colaboradores e também agradeço os amigos da comunicação e também os nossos colegas. Declaro encerrada a reunião de hoje. Obrigado a todos.